Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rubem, eu sou do canal Mosaico Finanças. Nós temos desenvolvido estudos de valuation de time de futebol. É uma novidade em termos de mercado, porque isso não existe, não é tornado público da maneira como que nós estamos fazendo. Então é o seguinte, é um trabalho para vocês, para a gente discutir, para a gente ampliar o estudo contábil. Dá um like, compartilha, comenta, que às vezes de repente a gente pode aprofundar o nosso debate. Bom, o critério que a gente usa é o fluxo de caixa descontado. Então como que nós fazemos? Nós pegamos algumas premissas, pegamos o balanço de 2015 para frente, algumas premissas que a gente viu no balanço e a gente procura fazer uma projeção a partir disso. Eu queria esclarecer que eu sou usuário primário da informação, ou seja, eu peguei todos os números a partir dos balanços, analisando as notas explicativas, as demonstrações de resultado, demonstrações de fluxo de caixa, nós pegamos a partir disso, tá? Eu vou apresentar para vocês os critérios que nós utilizamos. Como é de conhecimento de vocês, uma empresa de capital aberto, ela calcula o valor do seu patrimônio líquido a partir das premissas de mercado, ou seja, o valor da ação multiplicado pela quantidade de ações. Então ela tem um valor de mercado, esse é o valor da empresa, esse é o valor que vale, pronto, acabou. E o valuation é importante que seja feito com o valor do mercado e não o valor contábil. Uma associação ou um time de futebol não tem ações negociadas no mercado. Consequentemente, eu não tenho um valor de patrimônio líquido a mercado. Então, para não ter distorções no processo, para minimizar pelo menos esse aspecto, nós pegamos o valor do elenco a partir do site Transfer Market. Qual que era o valor do elenco do Fortaleza em 31/12/2021? Então, a partir desse valor, nós ajustamos o patrimônio líquido, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, nós vimos que o valor do Fortaleza, do elenco do Fortaleza pelo Transfer Marketing, era de 28 milhões. Multiplicando a uma taxa de 6,32, nós chegamos a um goodwill, que nós chamamos de goodwill gerado internamente, de 156 milhões. Eu queria fazer uma ressalva. Do ponto de vista contábil, você não pode fazer o goodwill internamente, tá? O valor do intangível, que é onde é registrado os jogadores de futebol, ele é contabilizado pelo seu custo histórico, ou seja, o valor do contrato, esse valor histórico é lançado no intangível. Só que é o seguinte, esse intangível compõe o elenco do clube. Então, consequentemente, nós fizemos esse ajuste somente para a nossa análise aqui, tá? Então, vamos lá. Então, esse valor, a contrapartida desse goodwill, nós fizemos contra o patrimônio líquido, de maneira que o patrimônio líquido do Fortaleza, que era de 8 milhões negativo, passaria a ser 147 milhões positivo, tá? Continuando então, pessoal, o segundo critério que nós utilizamos para fazer o valuation foram as projeções que o relatório Focus do Banco Central faz semanalmente. E nós pegamos então o relatório Focus de 1/7/2022 para fazer as projeções, principalmente as projeções de inflação e de PIB. O primeiro obstáculo que a gente tem que vencer é quais os critérios para a projeção de receita. Nós utilizamos para a projeção de receita um critério de estatístico chamado regressão linear, que nós pegamos o crescimento da receita de 2015 até 2021. Verificamos que esse crescimento tinha uma correlação muito forte com o tempo. À medida que o tempo foi passando, a receita foi crescendo de maneira linear, E essa correlação era acima de 90%. Então, consequentemente, nós utilizamos também o processo de regressão linear para projetar a receita de alguns itens da receita. Então, nós fizemos isso para receita de bilheteria, receita de transmissão de imagem, receita de transferência de atletas, receita de patrocínio e marketing, as premiações e outras receitas esportivas. Receita do sócio-torcedor, nós utilizamos o PIB mais o IPCA. E o custo de futebol, nós fizemos também uma regressão linear dos custos. Imaginando o seguinte, a receita cresce, mas às vezes o custo cresceu de forma diferente. E nós apuramos que realmente o custo cresceu de maneira diferente, tá? Então nós utilizamos para salário, para custo de futebol, para direito de imagem
e outros, utilizamos regressão linear. A amortização e depreciação, nós fizemos um cálculo à parte do CAPEX, que eu vou mostrar para vocês. E o custo de transferência, nós fizemos com 50% do valor da receita de venda. O primeiro critério que a gente fez é o EBITDA. O EBITDA, pessoal, é um indicador importante, que ele é o seguinte, ele mostra qual a capacidade que a empresa tem, num determinado momento, de pagar tanto os juros para os credores, quanto dividendos para os seus acionistas. Então é uma métrica extremamente importante, ou seja, qual a capacidade que a empresa tem para geração de caixa. Então nós chegamos a esses valores de EBITDA. E percebemos o seguinte, que o EBITDA teria um crescimento, né, tendo em vista que as receitas também cresceram de maneira significativa. Então é o seguinte, o EBITDA também apresentou um movimento crescente. Nós fizemos também a projeção do CAPEX. Próxima métrica é capital de giro. Então é o seguinte, o capital de giro é quanto que é o capital circulante líquido ajustado, ou seja, nós tiramos os empréstimos, né, e nós tiramos também o caixa. Eu tirei, para efeito de projeção, também as antecipações, porque a gente não tem a noção que as antecipações, tanto de receita quanto de despesa, são antecipações muitas vezes contratuais ou muitas vezes contábeis. Então nós tiramos também essa rubrica da nossa base de cálculo. Continuando, então, agora a gente já começa a calcular o custo ponderado do capital, né, a ter um foco no custo ponderado. Então, o primeiro item seria o custo de capital de terceiro. Então, nós apuramos que o custo de capital de terceiros do Fortaleza é de 23,33%. E eu lanço também os parcelamentos de débito porque eu parto do pressuposto seguinte, que lá atrás, quando o clube deixou de pagar o imposto, ele utilizou para fazer capital de giro. Então, normalmente, o que eu imagino aqui é que o Estado está financiando o capital de giro passado, né? Eu não acredito que eu não coloco como sendo uma penalidade, mas sim uma utilização de capital de giro. Feito o custo de capital de terceiro, nós podemos agora passar para o WACC ou custo médio ponderado de capital. A gente precisa apurar o beta. Tem um site, que é o site da Modaran, que é o papa do Valuation. No site dele, ele já mais de 4.000 empresas, né? Ele faz uma ponderação a partir de atividades. E a atividade que eu percebi que mais se assemelharia a um clube de futebol seria entretenimento, né? Então, assim, aí eu utilizei o beta que ele considera como sendo o beta dessa atividade, tá? Então é o seguinte, com base nisso, fazendo todos esses cálculos aí, utilizando todos esses parâmetros, né, que eu não vou entrar em detalhe agora, nós chegamos que o custo de capital próprio do Fortaleza seria de 14,57%. E o custo de capital de terceiros, 23,33%. E ele ponderado a 15,27%. Agora a gente já pode começar a montar o cálculo. Então a gente começa pelo EBITDA, né, faz os ajustes do CAPEX, da necessidade de capital de giro, nós temos o fluxo de caixa dos ativos. Trazido a valor presente, nós temos o valor da empresa, que seria de 252 milhões. Tá? Sendo que, no período explícito, nesses 5 anos, seria de 66 milhões. E na perpetuidade, 186 milhões. Continuando. Então agora a gente vai fazer um teste de sensibilidade. Ou seja, imaginando o crescimento no período, na perpetuidade, de 1,5%, ou seja, atingindo a 6,5%, se crescer isso, e o WACC diminuindo 1,5%, o Fortaleza valeria 290 milhões. Se tiver um movimento inverso, se na perpetuidade ele diminuir 3,5%, 1,5%, atingindo a 3,5%, e o WACC aumentando 1,5%, o Fortaleza valeria 225 milhões. Ok? Então vamos lá. Mas qual seria o valor líquido da associação? Né? Ou, se fosse uma empresa, o valor líquido dos sócios? Bom, pessoal, é o seguinte, nós vimos que o total de débito
do Fortaleza era de 16 milhões, para um caixa de 7 bilhões e 900. Então é o seguinte, o valor líquido, a dívida líquida seria de 8 milhões e 300. E, deduzindo esse valor do valor da empresa, nós teríamos 243 milhões. Ok? Fazendo o teste de sensibilidade, avançando 1,5% na perpetuidade, no crescimento, e diminuindo o WACC, 281 milhões. O movimento inverso, 216 milhões. Então tá, com base nisso, pessoal, nós chegamos à seguinte conclusão. O Fortaleza vale entre 225 milhões e 290 milhões, tendo como ponto central 253 milhões. Abatendo as dívidas, a dívida líquida, nós teríamos 216 a 281, tendo ponto central 224 milhões. Nós apuramos também aí o balanço, também da mesma forma, patrimônio líquido e a demonstração de resultado. Tá certo? Então é o seguinte, pessoal, esse foi o nosso trabalho, esse foi o resultado que nós conseguimos. Se você gostou, dá um like, comente, isso é muito importante para o nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.